Se você é uma pessoa boa, de bom coração, trabalhadora, honesta, faz tudo certinho, cumpre com seus deveres, né? Com as regras, convive bem com as pessoas, por que muitas vezes elas não conseguem prosperar, principalmente a nível financeiro? Por que pessoas boas não prosperam? Essa foi uma pergunta que me veio um tempo atrás e eu achei bem interessante. E nós temos várias explicações por que isso acontece. Tá? Na maioria, elas estão muito ligadas a uma crença. Tá? A gente já falou sobre isso em alguns vídeos atrás, que todos nós, na maioria, carregamos certas crenças, principalmente crenças relacionadas a dinheiro. Então nós temos muito no nosso inconsciente, e aí também através, né, da mídia, dos filmes, né, dos desenhos, enfim, que para eu prosperar eu preciso ser uma pessoa ruim. Então na maioria dos filmes você vê o vilão, geralmente é uma pessoa bem sucedida, né, financeiramente, estável e tal, e o herói, que é aquela pessoa boa, correta, que faz o bem, que ajuda todo mundo, é uma pessoa que financeiramente, né, é um pouco mais escassa. Né, tem muitos problemas, vive no perrengue, mas no final ele acaba se dando bem. É aquela jornada do herói, né? Só que essas crenças, essa imagem, ela vai sendo trabalhada ao longo do tempo e a gente vai acreditando que tem que ser dessa forma, né? Que pessoas boas não prosperam e que pessoas ruins, os vilões, eles acabam prosperando. Então, o que nós temos que entender aqui é bem simples. Não é que pessoas ruins prosperam, e elas podem realmente prosperar a nível financeiro, tá? Da mesma forma como uma pessoa boa também pode prosperar. Mas geralmente nós olhamos mais para o lado negativo. Então nosso foco está, né, na maior parte nessas pessoas ditas ruins que acabam prosperando financeiramente. E aquelas pessoas boas a gente muitas vezes esquece, mas tem. Talvez digo até em maior quantidade. Mas o nosso foco está naquelas pessoas ruins. Outra questão que também a gente tem que analisar. A questão da prosperidade a nível financeiro, ela encontra uma barreira que é a barreira da nossa educação e das nossas crenças. O dinheiro, ele é uma energia, ele é neutro. Ele não quer saber se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Ele não tem essa diferença. Eu só vou para a pessoa boa. Não. Muitas vezes, aquela pessoa ruim, ele não tem essas crenças financeiras. Ele tem certeza que ele merece aquilo ali. Ele se coloca em uma posição de merecimento. Ele faz o que ele tem que fazer para alcançar o objetivo dele. Claro que muitas vezes da forma errada, né? Mas ele faz. Ele não se sabota, né? Então ele não tem certas crenças que muitas pessoas boas acabam tendo. Então você pode ser uma pessoa muito boa, só que cheia de crenças financeiras. Você pode ser uma pessoa muito boa, correta, honesta, só que ao mesmo tempo tu veio de uma educação com relação ao dinheiro muito rígida, muito ligada à escassez, ao medo, à insegurança, à falta de merecimento. No fundo, talvez você ache que você não merece aquilo ali. Ao contrário de uma pessoa ruim. Então, essas crenças que muitas vezes a maioria das pessoas acaba não descobrindo ou não sabendo que tem, que faz com que o dinheiro acabe sendo bloqueado para chegar nela. Não é que ela não merece, né? Não é que ela não merece, não é que ela não tenha esse direito, e ela tem, e ela merece. Porém, se ela não acredita nisso, ela vai começar um processo de autossabotagem. As oportunidades vêm, ela vai jogar fora automaticamente. E muitas vezes aquela pessoa que não é uma pessoa boa, ela não faz isso. Ela aceita aquilo ali. Porque dentro dela, ela tem a convicção que ela merece aquilo ali. Ela não julga aquilo que ela está fazendo. Ela não tem esse filtro social. Né? Então, Gabriel, você está dizendo que para eu prosperar eu tenho que ser uma pessoa ruim? Não. Também não. O que você tem que ser é uma pessoa boa, porém sem culpa, sem medo, sem insegurança, sem o sentimento de não merecimento, que é o que muitas vezes essas pessoas ruins acabam, né? Eles têm essa total segurança de que para eles aquilo é o correto. E outra questão que nós temos também com relação a isso é que
muitas vezes uma pessoa boa, ela é muito boazinha. E isso a gente tem que desmistificar. A gente tem que fazer essa separação. Seja uma pessoa boa, mas não seja uma pessoa boazinha. Porque muitas vezes a pessoa boazinha, ela se coloca abaixo dos outros. Uma pessoa boazinha, ela sempre vai se colocar no papel de vítima, no papel de inferioridade. Ela aceita tudo. E aí que está o problema. Quando a gente pega, por exemplo, lá um vilão, alguém ruim, ele não é assim. Ele não aceita tudo. Ele sabe dizer não, muitas vezes mais do que uma pessoa boa. Então uma pessoa boa e boazinha, ela automaticamente, ela está se colocando numa posição de sabotagem. Porque ela vai colocar os outros em primeiro lugar ao invés dela. E aí que está também esse problema. Ela conseguir ajustar isso. Seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, ética, sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém, mas não seja uma pessoa boazinha, aonde que você vai aceitar tudo, abaixar a cabeça para tudo, não saber dizer não na hora certa, e aí automaticamente você vai bloquear aquilo que você quer de chegar na sua vida. E muitas vezes a gente pensa assim, de que pessoas ruins prosperam mais facilmente, mas é porque nós fomos educados da forma errada. Por isso eu digo, é todo um conjunto, um aparelhamento ao nosso redor que faz com que a nossa educação, ela não contemple essas questões ligadas ao nosso eu interior, ao nosso processo de conhecimento, ao nosso processo de autoconhecimento, as nossas crenças. E aí a gente vai achando que o mundo é assim, e que para eu conseguir o que eu quero eu tenho que ser daquele jeito ruim, e não funciona assim, tá? Então, lembra que eu não estou dizendo, e nunca vou falar que você deve ser uma pessoa ruim, porque não, tudo tem consequências. Lembra que a gente pode prosperar agora, uma pessoa ruim pode prosperar agora, momentaneamente. Ela vai fazer esse ajuste depois, ela vai ter que devolver isso depois, e talvez numa situação mais delicada e mais complicada. Então, seja uma pessoa boa, mas não sinta culpa em ter dinheiro, ou ganhar dinheiro, ou querer ganhar dinheiro, mas não seja uma pessoa gananciosa, que é aquela pessoa que, para alcançar isso, ela passa por cima de todo mundo. Aí você se torna uma pessoa ruim, tá? Então, eu sei que às vezes é meio complicado, parece um paradoxo, a gente achar que só pessoas ruins acabam prosperando e conseguindo as coisas de um jeito mais fácil, tá? Mas quando a gente para analisar, para refletir, quando a gente começa a ter mais consciência, a gente entende que isso, na verdade, é só uma questão de crença. Então, o que você está acreditando que faz com que aquilo que você deseja esteja se afastando de você, ao invés de aproximar? E aí, quando a gente começa a entender como é que essas crenças foram formadas lá atrás, na nossa educação, na nossa infância, a gente tem que fazer esse movimento para criar novos caminhos neurais, para que então eu comece a assumir uma identidade nova, para atrair aquilo que eu desejo. Então, muitas vezes, se a gente analisar por um outro viés, aquelas pessoas ruins, eles têm muito que nos ensinar nesse sentido. Como a gente deve aprender a ter esse senso de merecimento, a não sentir culpa, não sentir vergonha, não sentir medo, insegurança. Muitas vezes são pessoas extremamente destemidas para alcançar os seus objetivos. Mas lembre-se, da forma correta vai te trazer mais leveza. Porque nada é mais leve do que você conseguir pelo menos colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, sem peso nenhum a carregar com relação à sua pessoa. Certo? Gente, quer conhecer mais do meu trabalho? Deixa aqui um comentário, manda um direct, um WhatsApp e a gente conversa. Valeu, obrigado, um abraço.